Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o professor Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, e ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos começar por uma declaração que o professor Lessa fez há algum tempo na posse da atual diretoria da AEPET, quando ele disse, um discurso muito breve, mas também muito veemente e muito emocionado, ele disse assim: não permitam que o Brasil se torne um país exportador de petróleo. Agora, com a convocação de leilões de áreas petrolíferas pela Agência Nacional do Petróleo, o Brasil assume o risco de se tornar ou ir se tornando um país exportador de petróleo, porque na próxima rodada desses leilões, a legislação que prevalecerá será a anterior à legislação do pré-sal, legislação que permite à empresa que encontra e extrai o petróleo se tornar proprietária dele, portanto, fazer com ele o que quiser, inclusive exportar. Então, professor, por que aquela sua afirmação tão emocionada na posse da diretoria da Petrobras? Não permitam que o Brasil se torne um país exportador de petróleo. Por uma análise histórica elementar. Quer dizer, os países exportadores de petróleo têm trajetórias econômicas e políticas geralmente absolutamente sinistras. São poucas exceções. É uma exceção a Noruega. Tanto que eu dizia que o Brasil tinha que escolher entre ser uma Noruega ou ser um Iraque. Iraque é um exemplo de tragédia. Agora, se você quiser, eu acho que a Arábia Saudita é outra tragédia. Eu acho que os Emiratos da Arábia do Sul, todos aqueles que foram criados pelos ingleses, tudo é também uma tragédia. Para eu fazer referência a situações absolutamente grotescas que aconteceram, do qual o exemplo mais dramático é a Indonésia. A Indonésia tinha muito petróleo, tinha algum petróleo, e entrou inclusive na OPEP. Foi um dos países formadores da Organização dos Produtores de Petróleo. Exportou todo o seu petróleo, vamos supor, por $1,5 o barril, por aí. Agora importa petróleo a $80, a $100, porque acabaram os seus campos. O México tinha o maior poço de petróleo no mundo isolado, que era o Cisne, acho que era Cisne Azul, né? Se eu não me lembro, talvez a memória esteja me traindo. Conhecimento. Mas o México agora está com uma relação reservas-consumo péssima, né? Porque do acordo da NAFTA, o México praticamente passou a importar alimentos dos Estados Unidos. O milho da tequila que era produzido no México vem hoje dos campos americanos e exporta petróleo. Então, eu diria o seguinte: se você fizer uma radiografia dos países, radiografia da seguinte maneira: social, cultural, institucional, dos países que exportam petróleo. É lástima o que acontece. Tem uma exceção, a Noruega, que usou o petróleo de uma maneira extremamente inteligente, porque fez do petróleo a alavancagem de uma revolução tecnológica, e mesmo assim os fundos noruegueses foram muito afetados com a crise do euro, os fundos de petróleo noruegueses. Então a afirmativa é a seguinte: exportar petróleo cru não é caminho para a felicidade, não é caminho para a justiça social, não é caminho para aperfeiçoamento cultural, não é caminho para fortalecimento de instituições democráticas. As histórias dos países produtores de petróleo são histórias terríveis,
Eu não estou nem querendo visitar uma história persa, não estou querendo visitar uma história de alguns pobres países eslavos que tiveram petróleo, tipo reservas de Baku, etc. Não, eu estou apenas afirmando de maneira absolutamente inequívoca que os exemplos históricos são todos eles péssimos. Ou seja, a economia do petróleo gera estruturas complicadíssimas. Quando você acompanha o que acontece na Venezuela, você vê o esforço absolutamente colossal que a sociedade venezuelana está fazendo para conseguir se libertar dos vícios de ser uma economia petroleira. Os vícios, eu conheci a Venezuela no período em que a AD era a presidência, e eu posso te dizer o seguinte: qualquer restaurante de classe média alta, você podia escolher o queijo que quisesse, o vinho que quisesse, a comida que quisesse, a proteína que quisesse, no mundo inteiro. Qualquer coisa. Sim, até a alface, como se dizia, era importada de avião. Mas agora no Brasil nós importamos alface também. Nós importamos alface? Se você for no Zona Sul, você encontra nos bons supermercados alface francesa já pré-preparada para a salada. Você não sabia? Não. Já estamos lá. Mas isso tem cabimento? Não tem cabimento nenhum, mas o que eu quero te dizer é que um país como a Venezuela, se você olhar a história da Venezuela, é uma história absolutamente trágica, porque mesmo sendo a PDVSA uma empresa 100% do Estado venezuelano, como a Petrobras, nossa, ela na verdade era controlada por uma camarilha de 200 ou 300 empresas de venezuelanos que tinham todos os contratos do planeta com a PDVSA. Então, o que o Chávez fez foi simplesmente demitir toda a superestrutura da PDVSA para pôr a PDVSA, os recursos da PDVSA, a serviço das políticas sociais e das políticas de interesse venezuelano. E é com isto que ele ganhou este imenso prestígio popular de um lado e o ódio sistêmico do outro lado. Estou falando da Venezuela. Vizinha nossa, está aqui do lado. A história é feia. A história do petróleo países fornecedores de petróleo é feia. Tem uma história de petróleo que é absolutamente gloriosa. Qual é? Estados Unidos. É o seu próprio petróleo explorado por si próprio a seu serviço. E a sua tecnologia evolui toda a partir da abundância de petróleo e de custo de petróleo baixo. E já a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram a ser a maior economia do mundo. A maior economia do mundo. Mas agora o petróleo deles está acabando. A segunda. Pois é, agora aí é que vem a informação onde a ignorância de um velho economista faz com que ele diga coisas com muito medo. Porque me disseram o seguinte, que os americanos desenvolveram uma tecnologia de separação nas rochas ditas betuminosas de extração de gás e de óleo. Extremamente conveniente, que vão baixar muito o preço. E vão renovar as reservas deles. Renova as reservas. Eu não sei, isso é uma conversa que você tem que ter com os geólogos. É bom chamar 2 ou 3, porque as opiniões não estão ainda... Agora, é inquestionável que o chamado primeiro mundo está fazendo um esforço interessante do ponto de vista de tecnologias, de procurar fórmulas de reduzir o consumo dos renováveis. E algumas coisas interessantes, por exemplo, estão aí no ar, o tal automóvel elétrico, né? Você vai ter que ter uma transformação completa na estrutura de distribuição e tudo mais.
mas o consumo modifica. Só que uma das coisas que as pessoas precisam perceber, e isso vai me permitir te dizer uma coisa que eu estou convencido do meu país, assim, a mão de Deus andou acariciando o Brasil. Andou pelas costas brasileiras. Nós não temos, na verdade, desertos terríveis, não temos regiões áridas terríveis. O árido nordestino brasileiro é uma maravilha comparado com a maior parte dos desertos do mundo. Nós não temos. A mão de Deus nos tratou muito bem. Nos tratou muito bem dando bacias hidrográficas. A Amazônica, a bacia do Paraná, Uruguai e a bacia do São Francisco. Muito bem. O potencial nosso de hidroeletricidade é um potencial colossal. Não há por onde não discutir esta questão. De todas as energias, a energia renovável por excelência é a energia elétrica. Quando eu dizia que a mão de Deus nos tratava bem, tinha presente, obviamente, essa situação espetacular em matéria de potencialidade elétrica, hidroelétrica. E depois a mão de Deus nos tratou muito bem a partir da Petrobras, com a geologia, dando para nós o pré-sal, né? A mão de Deus com a ajuda da Petrobras. É a mão de Deus com a ajuda de todos os brasileiros que trabalharam na Petrobras, mas todos os brasileiros que constituíram o mercado interno cativo da Petrobras, porque a Petrobras é um produto da reserva de mercado para ela. Reserva não é de lote de petróleo, não. É reserva do mercado interno brasileiro. É isso que deu essa alavancagem colossal à Petrobras. Aliás, a Petrobras não se percebe muito isso, não valoriza muito esse ponto. Esse é o ponto central. Mas vamos voltar à mão de Deus. A mão de Deus nos deu, então, as hidrográficas. Agora, a maneira como nós brasileiros utilizamos energéticos parece que tem consultoria do diabo. Porque nós conseguimos criar uma estrutura de transporte que é das piores estruturas de transporte do planeta, se não for a pior. Das grandes economias é a pior. A logística brasileira não vale nada. Nós transportamos em caminhão por milhares de quilômetros mercadorias. 80% da população. E acabamos com a nossa rede ferroviária. É pior do que isso. Acabamos com a navegação costeira. Um país que tem 11 regiões metropolitanas, das quais 9 são marítimas e uma está no Amazonas, que é totalmente navegável. Então nós devíamos ter navegação costeira, porque aí você vai me perguntar, como é um óbito ululante. Qualquer especialista de transporte diz o seguinte: uma mercadoria transportada em caminhão tem um frete médio 4 vezes superior a uma mesma tonelada transportada por via marítima. E metade ferroviária. Então, o problema é o seguinte: nós sucateamos a ferrovia e acabamos com a malha mercador. Não tem. Então, nós transportamos tudo em cima de pneu. Nós estamos criando uma economia devoradora de recursos escassos e, ao mesmo tempo, aceitamos o veto estúpido internacional com a bacia amazônica. Eu não sei se você percebe como Belo Monte inspira ódio, inspira campanhas colossais. E Belo Monte é um projeto extremamente inteligente. Foi muito sacrificado por medo dos ecologistas. Porque quase que está se convertendo numa usina de fio d'água. Você sabe que sem reservatório, você depende do fluxo das chuvas.
Então, o problema qual é? Por que o Brasil tinha um sistema energético bom? Contar uma história para você quando era rapaz. Quando eu era rapaz, tinha uma sambinha que dizia assim: Rio, cidade que me seduz. De dia falta água e de noite falta luz. Pois é. Acabou com essa história. Como é que se acabou com essa história? Os brasileiros era o seguinte: faziam os grandes reservatórios e fontes de energia. O reservatório depende dos humores de São Pedro. Quando São Pedro está muito bem humorado, o reservatório fica cheio. Quando São Pedro está meio mal-humorado, o reservatório esvazia. Mas ele é calibrado de uma maneira tal que não deixa que haja falta de energia. Agora, se você expande a rede de transmissão, vende por todos os lados eletrodomésticos e não amplia os reservatórios, a relação consumo-reservatório vai se tornando uma relação cada vez mais perversa. Então basta o mau humor de São Pedro para criar uma situação. Sim, e há uma campanha contra os reservatórios, embora os reservatórios sejam em si mesmos bens econômicos, como o de Itaipu. Não é só isso, e não é só isso. O mais estranho é que a campanha é uma campanha ecológica. Seguinte, se não é hidroeletricidade, vai ser o quê? Termoeletricidade? Mas termoeletricidade é altamente poluente. E mais recursos escassos. Nós temos gás? Temos. Nós temos petróleo? Temos. Temos que utilizá-los para quê? Como formas energéticas que não substituam a energia de origem hidroelétrica. Um plano brasileiro de longo prazo é um plano que deveria apostar tudo na energia elétrica. Loucamente na energia elétrica. A Europa não tem mais um aproveitamento possível de eletricidade. Sabe que o Brasil pode triplicar o potencial de geração. Triplicar. Bom, eu vou pedir licença para o intervalo, já deixaria uma pergunta com base em observações suas antes de iniciarmos o programa, que o Brasil devia ter uma política energética global. Né? Vamos entrar nisso depois do intervalo. Até já. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, transmitido por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o professor e economista Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, e ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Lessa, antes de começarmos a gravação do programa, comentava a sua própria opinião de que o Brasil não devia ter políticas separadas para cada ramo da energia, devia ter uma política energética comum. Como é que seria isso? Tínhamos que ter uma empresa cujos interesses respondessem à macrovisão do Brasil e não tivessem atritos quanto à modalidade energética. Exemplo, se a Petrobras é muito lucrativa, ela podia estar ajudando, investindo pesadamente em hidroeletricidade. Se, por exemplo, as cidades do Nordeste que estão crescendo estão precisando muito de energia, ao invés de fazer termoeletricidade, a Petrobras devia estar ajudando a construir transmissões de longa distância para pegar a energia elétrica de Belo Monte e jogá-la para as cidades nordestinas. Na verdade, se nós tivéssemos uma Energibras
Eu tenho até um nome para ela. Energibras. É. Bonito. Né? Nós teríamos uma empresa que eu colocaria também o átomo lá dentro, hein? Botaria energia... Todas as formas de energia. Todas as formas, mas certamente o átomo, porque continua sendo monopólio estatal. Daqui a pouco vão quebrar o monopólio. Os jornais já começam a publicar artigos sobre isso. Eu acho que as decisões brasileiras que dizem respeito ao nosso futuro são decisões ligadas a duas variáveis chaves. Primeiro, quantidade de energia disponível para o brasileiro. Segundo, uso dessa energia. Esclareço. Energia produzida por brasileiro. Você sabe que nós temos uma das melhores matrizes energéticas do mundo. Mas a disponibilidade energética per capita por brasileiro é baixíssima. É inferior à média mundial. É inferior à média mundial. É impressionante isso. E isso o Brasil tendo tanta disponibilidade de hidroeletricidade. Se você perceber, o discurso mundial inteiro é para que a Amazônia não possa ter reservatórios. Por que tem essa briga brutal em torno de Belo Monte? Porque Belo Monte deveria ter um enorme reservatório. Então, eles não querem que haja sequer a hidrelétrica de Belo Monte. A briga é assim. De um lado tem, vamos dizer, 1000 índios caiapós, simpáticos, certo? Mas do outro lado tem milhões de nordestinos que estão sem expansão energética possível, a não ser com hidroeletricidade. Qual é o problema de remanejar os caiapós? Sabe que eu li uma vez um manifesto que dizia o seguinte: vai prejudicar a pesca. Toda vez que você faz um enorme reservatório, você empurra para cima de uma maneira espetacular a produção de peixe. É o caso do reservatório de Itaipu. Claro, não é só Itaipu, todos. Todos. O Nordeste passou a consumir uma coisa chamada peixe de açude seco. E por causa dos açudes que começaram a ser construídos no tempo do Império. Na verdade, eu colocaria para você o seguinte: o futuro de uma sociedade depende muito da disponibilidade da energia e de como você a utiliza. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, só para brincar. Brincar não é brincar, é para ilustrar. Eu vou começar pensando o Brasil exportando carne vermelha, boi alimentado com capim. Só tem um jeito de ampliar o capinzal, qual é? Botando abaixo a mata. Você bota abaixo a mata, planta arroz durante algum tempo e depois deixa o capim chegar. E aí o boi vai. Carne verde. Vamos pegar esse boi, comeu só capim, e vamos vender a carne do boi. Eu posso vender a carcaça do boi, ou posso vender produtos classificados de carne, cortes especiais. Ou posso, inclusive, até vender preparações especiais. Muito bem. Todo mundo sabe disso e não sei o que e tal. O Brasil exporta relativamente pouca carne industrializada. Nós exportamos muito carne in natura. Carne vermelha in natura. Mas a coisa mais absurda brasileira não é essa. É que nós exportamos couro verde, ou seja, couro sem ser curtido. Nós temos uma quantidade colossal de couro. E nós temos a tradição de produzir calçado de couro e podemos produzi-lo muito barato. Temos pelo menos duas grandes regiões industriais. A região de Bragança Paulista, aí no interior de São Paulo, e a
Franca. Franca, região de Franca. E lá no Rio Grande do Sul tem a região de Novo Hamburgo, São Leopoldo. Pois bem, nós exportamos couro verde. Sabe quem importa couro verde do Brasil? Hong Kong e Itália. E sabe quem compete com o calçado brasileiro? Hong Kong e Itália. Sim, e o pessoal chique aqui importa sapato italiano. Exatamente. Provavelmente feito com couro brasileiro, de vaca brasileira. A pergunta, e tudo isso é obviamente um absurdo, porque é evidente, né, que nós deveríamos colocar em tudo que o Brasil vende para o exterior a maior quantidade possível de energia. De quem? Dos brasileiros. Que para poderem colocar energia, tem que eles, por sua vez, dispor de muita energia. Não é? Porque se, por exemplo, os brasileiros forem transportar nas costas cana-de-açúcar, a produtividade da cana-de-açúcar é baixíssima. Mas você transporta como? Enormes o quê? Caminhões. Você colhe como? Máquinas colheitadeiras espetaculares, gigantescas. Logo, você coloca à disposição de cada brasileiro que está trabalhando naquele circuito uma quantidade muito maior de energia. Então, a visão de futuro de sociedade é aumentar a disponibilidade de energia. E há uma segunda questão, utilizá-la inteligentemente. É evidente. Quer dizer, utilizá-la para desperdício, utilizá-la para sucatear as coisas, é terrível. Eu vou te contar, entretanto, que a lógica é muito na linha do sucatear. A lógica da nossa economia atual. Atual. Por exemplo, aliás, tem uns exemplos terríveis, né? Você sabe que quando fundiram as duas Alemanhas, a Alemanha socialista tinha uma fábrica de lâmpadas com a linha de tungstênio que era capaz da lâmpada durar 40 anos, 50 anos. Quando fundiram as duas, as fabricantes de lâmpadas da Alemanha, compraram aquela e sucatearam. Fecharam. É lógico. Sim. Evidente. Por quê? Porque a lógica qual é? A lógica é fazer com que as coisas durem cada vez menos. Então você joga fora, joga fora, joga fora. Felizmente agora começa a surgir uma cultura a favor da reciclagem. Mas ela ainda é insignificante em relação ao desperdício. Então, pensar o Brasil do futuro, a primeira grande pergunta, o Brasil é possível? Resposta, do ponto de vista energético, pode virar o paraíso. Porém, tem algum outro país que tenha melhores condições que o Brasil nesse plano? Nenhum. O Brasil tem a melhor matriz energética do planeta hoje. Percentagem de energia renovável no conjunto da energia. Nós nos aproximamos a 50% de energia renovável. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos o que dá? Não chega a 10%. Não chega a 10%. Não. O mundo todo anda em torno de 7, 7,5%. Não, a matriz brasileira é joia pura. Então, se nós tivéssemos uma política voltada a ampliar a quantidade de energia, a disponibilidade de cada brasileiro, e ao mesmo tempo desenvolver alguns instrumentos para reduzir alguns desperdícios notáveis, alguns desperdícios, eu quase que te diria, inquietantes, né? Nós temos desperdícios enormes na cadeia de processamento de alimentos, não desenvolvemos tecnologias adequadas para estocar uma porção de alimentos, nós temos vulnerabilidades dramáticas na nossa cadeia. Entretanto, apesar de tudo isso, nós temos uma vida razoável. Se o sonho fosse para o Brasil daqui a 20 anos, explicitar as potencialidades da civilização brasileira, que eu acho que é uma civilização que existe latente dentro da vida brasileira, que é deslumbrante, sabe? Absolutamente deslumbrante. Nós temos a cultura
uma cultura muito interessante, porque nós não somos arrogantes, não somos xenófobos, não temos, somos abertos a qualquer coisa que venha de fora, em princípio recebemos de braços abertos, nós não somos preconceituosos, nós temos uma grande tolerância com a diferença. Tem problemas? Claro que tem, nenhuma sociedade deixa de ter problemas. Porém, em termos relativos, o Brasil, esse tipo de questão, o Brasil está extremamente bem favorecido. Eu, quando era rapaz, e você quando era rapaz, nós líamos a revista da civilização brasileira. Sim. E nós achávamos que estávamos ajudando a civilização. Eu gostaria muito de ver a juventude brasileira de novo retomar a ideia da civilização brasileira. E ela hoje é, do ponto de vista energético, para o Brasil, muito fácil. Porque o Brasil dispõe, aí vem a tal mão de Deus, né, de um potencial imenso de hidroeletricidade e de um potencial espetacular de petróleo. E até mesmo xisto bituminoso nós estamos razoavelmente bem lá em São Mateus, no Paraná. O que falta fazer? Eu acho que nenhuma sociedade se move em busca de um sonho se o sonho não está internacionalizado na cabeça dos integrantes. Eu acho que usando todos os meios disponíveis, e nesse sentido eu quero felicitar sempre a EPET, sempre o Sindicato dos Petroleiros, é mostrar as potencialidades brasileiras. É mostrar que o Brasil é possível. Eu viajei muito, encontrei no mundo inteiro manifestações de preconceito. O país que tem menos preconceito é o Brasil. Eu viajei o mundo inteiro. É o país mais festivo do planeta. Eu acho isso um dom de Deus. Um povo que gosta de festa. Sabe que outro dia eu recebi uma notícia deslumbrante, porque eu sempre disse que eu festa. E que isso é uma maravilha, porque está na dimensão brasileira e mostra uma cordialidade e uma capacidade muito interessante de organizar a vida. Você sabe que eu não vou fazer isso porque eu não vou ter tempo, mas eu gostaria de escrever um livro, Brasil é uma festa. Só que o Hemingway já disse que Paris é uma festa, então eu estaria roubando o título dele. Mas o Brasil faz coisas surpreendentes em matéria de festa. Nós temos festas de multidão. Círios de Nazaré, lá no Pará. Pelo Nordeste, festas de carnavais colossais. Festas de São João. Campina Grande, São João, que eu ajudei, eu dito ser tomada a decisão de começar com São João para valer, virou 700 mil habitantes ano, visitantes na festa. Peão Boiadeiro, que é copiado dos americanos como uma coisa colossal. O Rio Grande do Sul tem tem a festa da uva e tem a festa do vinho. Sabe o que eu sugeri a eles? Suco de uva. Cobrir todas as chances. O que eu quero te dizer é o seguinte: nós brasileiros fazemos coisas absolutamente deslumbrantes e nós não as valorizamos. Eu vou te contar a coisa que mais me impressiona de brasilidade. Temos que fazer um intervalo. Você vai contar isso depois do intervalo. Até já. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras,
e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Estamos conversando hoje com o professor Carlos Lessa, ex-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que no fim do bloco anterior nos prometeu falar em uma coisa deslumbrante. Deslumbrante. Eu, pessoalmente, deixa eu estabelecer uma primeira ligação de posição. Eu sou brasileiro, adoro meu país, mas eu sou carioca e amo alucinadamente minha cidade. Adoro. E eu acho que o Rio de Janeiro faz uma coisa que é única no planeta. O Rio de Janeiro tem 74 quilômetros de praia, mas Copacabana tem 6,5 km. E nós temos uma população entre Rio de Janeiro e região metropolitana de 11 milhões de pessoas. Quando vem a festa de fim de ano, nós colocamos 3 milhões de pessoas nas praias, sendo que provavelmente 2,5 nos 6,5 quilômetros de Copacabana. Bem, nenhum povo no mundo faz nada que chegue remotamente aos pés disso. Por quê? Porque lá pelas 9 horas da noite começam a chegar as pessoas para a festa de fim de ano. Um ano que não foi lá grande coisa, em relação ao ano futuro que não sabe muito bem o que vai ser. Porém, vai ser ano novo, então vamos para a festa. Quem é que vai para a festa? Olha, vai o pobre, vai o remediado, vai o rico. Vai o negro, vai o branco, vai o amarelo, vai todos os nossos mestiços, vai o índio, vão os estrangeiros que estão no Brasil no momento. Quem mais que vai? A criança, o velho. Quem mais que vai? A família. Quem mais que vai? Ah, cristãos, evangelistas, espíritas, umbandistas, todas essas igrejas que existem aí. Mais do que todas as tribos sexuais vão. Os homos, os héteros, os travestis, tudo. Na verdade, é um macrocosmo brasileiro colocado na praia. Começa a chegar às 9 horas, vai adensando, 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 adensando. Nos últimos anos tem um espetáculo feérico de fogos, tem um bom espetáculo de música, mas o que eu acho fascinante não é isso. O que eu acho fascinante é que a crônica policial, no dia seguinte, não registra nenhum assassinato, nenhuma briga, nenhuma violência. E as pessoas transitam com a maior facilidade ao lado do porto. Você permite um parêntese, eu me lembro que o então governador Tancredo Neves, quando organizou o grande comício das diretas em Belo Horizonte, que foi proporcionalmente à população maior que o comício da Praça da Sé em São Paulo, ele tinha orgulho em dizer, nos dias depois do comício, que pediu lá ao general Zé Eduardo, que era o comandante militar da região, assim, não declare prontidão nos quartéis federais, que a polícia garante. Bom, no dia seguinte ele mandou para o general os dados da polícia. Até os batedores de carteira deixaram de bater carteira para ir lutar pelas diretas. Quer dizer, o Brasil transformou aquilo numa festa. É lógico. Nós convertemos em festa tudo. Eu vou te contar a história de metamorfose, festa mais espetacular que eu conheço. Mais original que eu conheço. Um escultor pernambucano recebeu uma encomenda de fazer uma estátua de mulher. E ele produziu uma estátua de mulher bastante grande, com os braços assim. E o cara não pagou. E ele ficou com aquela estátua. Dentro de casa era difícil, ele botou no jardinzinho na frente da casa. E, por acaso, a rua dele dava caminho para pescador. Aí um pescador passou por ali, viu aquela senhora com as mãos estendidas, botou umas flores, pescou muito bem naquele dia. Aí correu a notícia de que, dando flor, a pesca melhorava. Começou. O dono, o escultor, percebeu aquilo, rapidamente fez um cacete armado. O que é cacete armado? Uns pauzinhos, uma cobertura, cerveja gelada, uns salgadinhos e, meu velho,
começou a crescer. Virou um santuário? Virou. Não virou uma festa. Chama-se Festa da Lavadeira. A Festa da Lavadeira passou a ser o principal espaço de apresentação de musicalidade em Recife. Eu achei a Festa da Lavadeira uma maravilha e outro dia recebi um negócio sobre a Festa da Lavadeira. Porque alguém ouviu falar a favor da Festa da Lavadeira e disse assim, que a Festa da Lavadeira agora está ganhando dimensões absolutamente espetaculares. Origem, o não pagamento de uma... Escultura. Aliás, é um negócio impressionante. Sobre jumento, tem 4 municípios brigando. O jumento é meu, não é meu, para fazer a festa do jumento. Você tem a festa de todas as frutas que você quiser, de todos os peixes. Tudo é pretexto para festa. O Brasil é uma festa. Então, isso está metido dentro da potencialidade civilizatória brasileira. Quer dizer, se você tem um povão que tem pouco preconceito, que lida com as diferenças de maneira sorridente, que gosta de festa, que faz festa a qualquer pretexto. Que é coisa mais bonitinha do que no subúrbio do Rio agora, a chamada juntar as panelas? Você conhece, sabe como é que é isso? Não. A rua, todo mundo é amigo na ruazinha, né? Aí chega no domingo, no sábado, no domingo de manhã, alguém telefona para o outro e diz assim, escuta, o que vocês vão fazer hoje? Ah, nós fizemos uma galinha aqui em casa com... Ah, eu tenho também uma carne assada. Vamos juntar? Vamos. Aí telefona para o outro. Olha, eu fiz uma salada, então traz. Então, eles agora já fizeram, desenvolveram o hábito de improvisar uma festa, usando o que cada um iria comemorar no domingo junto, a todos comemora junto. Isso é a alma brasileira. A alma brasileira, meu amigo. O brasileiro não tem totalmente, vamos dizer, internalizado as características de seu comportamento. Ele se comporta. Mas não tem consciência disso. Não se orgulha disso. Aí, o Brasil é o país do Gerson, da lei do Gerson. O Brasil é o país do roubalheiras. Se correr, pega ladrão, meu irmão. Não fica um, meu irmão. Você lembra da... Quando, na verdade, eu podia fazer um discurso contrário. Convoca o povo para fazer festa, sai festa. Aliás, a cooperação popular para fazer festa é uma coisa fantástica. E é isso que explica o fenômeno dos blocos, das escolas de samba e de todos os lados. Se você se propuser fazer festa, surge voluntariado imenso. Mas eu acho que a política brasileira nunca conta dessa dimensão antropológica brasileira, que ela foi se desenvolvendo de maneira absolutamente livre e criativa. Você sabe que eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fico enamorado, sabe por quê? Piquenique de esquina. Piquenique de esquina, como é que é? Os casais moram em apartamentos pequenininhos, numa esquina barulhenta. Fazer piquenique no domingo, o cara não quer enfrentar transporte coletivo, não quer... Então sabe o que ele resolve fazer? Junta uns 5 ou 6, racha para comprar picanha, para comprar linguiça, para comprar não sei o quê. Alguém traz uma panela de arroz, o outro traz o Oswaldo Aranha cortadinho ali, o molho, e faz uma combinação com o Botequim da Esquina. O Botequim da Esquina deixa aberto o mictório e em troca fornece a cerveja. O acordo é esse. E aí o pessoal fica na rua, quem sabe fazer uma gambiarra, improvisa e puxa a televisão, se alguém toca violão, leva o violão, fazem um piquenique numa esquina sem graça,
porém convertem o seu domingo num domingo alegre e festivo. Todo domingo no Rio de Janeiro, que não chove, deve acontecer de 5 a 10 mil piqueniques de esquina. E até hoje, nenhuma universidade brasileira fez um estudo sério desse fenômeno. É consequência das seguintes coisas. Primeiro, a população brasileira está de saco cheio de andar em transporte coletivo. Então não quer se divertir no domingo, indo para a fila de ônibus, esse tipo de coisa. Segundo, a população brasileira gosta de festa. Como é que faz a festa se o apartamento é pequenininho? Calçado. Está feita a festa. Tem alguns desses, outra coisa, manda a boa educação, você não ficar olhando para os caras, não. Se um deles te conhece, te chama, aí você chega, sorri, aperta a mão e ele te enfia, no mínimo, um pedacinho de pão com um pedacinho de carne. Esse é o brasileiro. O pessoal que na época... Eu adoro o brasileiro. Eu acho esse brasileiro que nós estamos falando, este brasileiro que nós estamos falando, é uma maravilha. O pessoal que na época de Copa do Mundo ornamenta a rua onde mora. Ah, isso é uma coisa fantástica. Copa do Mundo, nada, festa de São João. Se você... Festa de São João, meu irmão, ornamenta tudo. Se você sinalizar sim, é uma festa. Sinalizar sim, é uma explosão. Olha, eu acho uma coisa deslumbrante. Festa de fim de ano no Brasil. Eu já assisti festa de fim de ano em Florença, em Paris. Florença e Paris. Ah, sim, Nova York. Bom, Nova York reúne 600 mil pessoas no Times Square. A Guarda Nacional Americana vai de capacete, metralhadora e instala postos de controle por tudo aquilo. Aqui no Brasil a gente bota 2,5 milhões na praça, com essa polícia brasileira que não tem condição de fazer nada. E não acontece nada. Florença. Eu estava em Florença, ligo a televisão do dia, e aparece o ministro da Saúde dizendo que, por favor, não joguem coisas pelas janelas e não sei o quê. Depois aparece não sei quem lá de defesa civil para não usar fogos de artifício. Eu comecei a pensar, negócio de jogar coisa. Sabe o que eu descobri? Fui perguntar na portaria do hotel. Não, o senhor não vai para a rua, não. O senhor pode estar andando aí e jogar uma latrina velha no quarto andar. Porque é o dia que você joga na rua as coisas que você quer fazer barulho. E outra coisa, incêndio. Os caras pegam busca-pé e veja, mira para a janela do outro. Nós não fazemos isso. Agora, nós somos tão imbecis, que uma das instituições bonitas brasileiras, que é a torcida de futebol, os cretinos assinaram com a FIFA acabar com a torcida de futebol. Tem que torcer em pé, rapaz, tem que torcer dançando, tem que torcer fazendo barulho. Tem que assistir, segundo a FIFA, tem que assistir sentado, como uma ópera. Aqui o nosso povo nosso povo todo gostaria de estar jogando futebol. Como não pode jogar futebol, quer ser torcida, mas ter pelo menos a mesma que o cara está tendo lá embaixo. Eu não entendo, eu não consigo entender como é que se corta a parte superior do Maracanã, acaba-se com um ícone arquitetônico do futebol, para climatizar o ambiente e para reduzir para metade. Você sabe que eu ouvi a ministra do Planejamento dizendo o seguinte: não, isso não é problema,
porque nós podemos perfeitamente decretar feriado no dia dos campeonatos. Porque estavam as pessoas dizendo que não ia ser compatível com o funcionamento da cidade. Eu disse, essa senhora não sabe nada de futebol. Futebol a gente vibra junto com os amigos. Então, o que é que vai acontecer? Se não vai poder reunir torcida grande, as pessoas vão ir para os locais onde tiver aparelho de televisão aberto. E as torcidas vão se multiplicar por toda a cidade. Sim, cada banca de jornal... Vai virar torcida! Tem um televisor e um bando de gente. Um bando de gente. Mas, escuta, então é capaz dessa imbecilidade de terem mutilado o Maracanã? Mas o Maracanã já recebeu mais de 100 mil pessoas, agora vai ficar reduzido à metade, né? 78 mil. Não, mas não é isso. O problema é o que eles gastaram para fazer isso, é inacreditável. É uma dessas coisas que eu não consigo entender, eu não consigo entender. Como é que as torcidas não se uniram e fizeram uma manifestação na Rio Branco, porra? Lécio, nós estamos infelizmente chegando ao fim do programa. Pois é, tem mais tudo isso, afinal, tem a ver com os leilões. Tem a ver com os... Ah, sim. Para terminar, 3 minutos são seus. Falar de leilão, eu vou falar de leilão. O problema é o seguinte, leilão, em último aspecto, o ato entreguista, né? Na verdade, todo mundo que defendeu a industrialização desse país, e a industrialização brasileira começou a ser defendida no final do século XIX e todo o século XX, e toda a briga, não sei o quê, todo mundo sempre partiu da hipótese de que era necessário, em tudo que fosse estratégico para o futuro, preservar integralmente a soberania nacional. Se você vai privatizando tudo, e privatizando e desnacionalizando tudo, para onde que vai a soberania nacional? Vou te mostrar a importância da soberania nacional, pegando a última crise mundial. O governo PT se orgulha porque conseguiu segurar a crise mundial no Brasil, não foi tão séria quanto foi na Europa. Mas ele não diz por que segurou. Ele segurou porque ele tinha o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNDES. Não foram privatizados pelos tucanos. Então ele dispunha de uma estrutura financeira que obedecia ao governo, enquanto que os bancos da Europa não obedeceram aos seus governos. Segurou mesmo, segurou com o sistema bancário oficial. Agora, privatiza aeroporto, rodovia, privatiza porto, privatiza... Que é isso? Qual é a diferença que existe disso em relação ao governo tucano? Eu vou dizer a você que essa questão do loteamento é uma coisa absolutamente sinistra. Tinha que se manter simplesmente a Petrobras. Na verdade, se eu pudesse, a Energibras atuando em conjunto nas fontes hidrelétricas e nas fontes de recursos naturais brasileiros, para gerar energia para que os brasileiros pudessem trabalhar em condições e viver em condições melhores. Obrigado. Este foi o programa Debate Brasil.